Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos, é mais uma rica e feliz oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a presença luminosa dos nossos abnegados mentores, guias espirituais, anjos da guarda, que nos guardam, nos protegem, nos iluminam no nosso dia. Hoje, segunda-feira. Oh, meu Deus, hoje está mal. Hoje, segunda-feira, linda, mais uma verdadeira oportunidade, mais uma rica e feliz oportunidade que nós temos de estar aqui no mundo físico. Pois é. Então, aqui estamos nós, para falar aqui mais um pouco no vídeo sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades, também sobre aqui uma pergunta de uma irmã que me fizeram aqui uma pergunta que me fizeram, que irei responder não vou dizer o teor da pergunta, não é? Mas enfim, que irei responder, que é uma pergunta sobre a mãe, sobre ela mesmo, médiuns, não é? Pertencentes a uma doutrina, dos templos do amanhecer, da corrente indiana do espaço, do qual irei responder com todo o carinho, todo o conforto, mais na frente, tá? Mais na frente. Aqui agora é mais um ponto, é mais uma conversação que nós iremos ter sobre as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas agonias, não é? As nossas agonias. Então, vamos, porque nós, todos vós, tendes as vossas agonias, todos vós tendes os vossos os vossos momentos de alegria, tristeza, equilíbrio, desarmonia. Então, o que é que tem que nós, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nós não nos podemos entregar, ao desfalecimento, vamos lá, às tristezas e agonias. O que é que nós teremos que fazer? Teremos que, com certeza, erguermos-nos para a nossa individualidade, para a vossa vida, porque sabem, a vossa vida, a nossa vida, ela é muito, muito importante, sabem? Todo o obstáculo da nossa vida, todos os obstáculos que nós apanhamos nas nossas vidas, nos nossos dias, não é? Todas as dificuldades, os desafios, são verdadeiros desafios divinos para a conquista da verdadeira felicidade. Lá mais na frente, de cada um. Nós às vezes temos a condição, temos o hábito de só olhar às agonias, às tristezas, não pensar que lá mais na frente iremos melhorar e iremos ter a verdadeira felicidade. Cada um de nós, cada um de vós, não se pode dar ao luxo de permitir-se no seu dia-a-dia lamentar-se,
lamentar-se e inclusivamente sofrer as mágoas do dia a dia, porque Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, abre as janelas, as portas, os caminhos da vida para que os seus filhos, para que nós, seres físicos, que somos os grandes caminheiros desta vida, que estamos no percurso, que estamos percorrendo os nossos trilhos da nossa vida, que foi aquilo que nós pedimos outrora. Só que o que é que tem que acontecer? Aprendamos, cada um de nós, cada um de vós, aprendamos a valorizar as coisas belas, as coisas boas da nossa vida e da nossa individualidade. Não fixem de forma alguma o vosso pensamento no mal, um mal aparente, porque teremos que exercer alguma disciplina e esforço. Temos que esforçarmos-nos para realçar o lado brilhante e o lado positivo de cada coisa, das coisas boas que passaram na nossa vida, e as coisas positivas nas vossas vidas, os vossos lares, o marido, a esposa, os filhos, são tudo condições boas, positivas. E as situações mais felizes, quando alguém se fixa num problema do nosso dia, da nossa jornada, um problema, quando alguém se fixa, por exemplo, numa pedra no nosso caminho, que é o calcanhar de Aquiles, que é as dificuldades, uma pedra no nosso caminho, nós começamos a olhar muito em volta dessa pedra. A nossa visão física, claro, estará um pouco viciada e verá com certeza mais pedras projetadas à vossa volta, que são problemas, que são dificuldades, que são angústias, que são tristezas, que são agonias, que são desesperos. Então, procuremos amar, perdoar, ajudar, mas numa condição cada vez mais, e com certeza encontraremos em outro lugar uma pessoa que se sintonize com cada um de nós, com cada um de vocês. O amor, que é a fronteira maior que há no mundo físico e no mundo espiritual, lembrando aqui uma tribo de indígenas da Austrália que usam um instrumento que os aborígenes, não é, australianos, que jogam e ele volta para trás, que é agora passou-me o nome, boomerang, é isso, que é aquilo que se joga e volta para trás, que é o boomerang. Nós jogamos, mas essa ferramenta, essa arma, porque no outro tempo foi, e hoje ainda é considerada uma arma, se joga e ela sempre volta acompanhado, poderá voltar acompanhado de sintonias positivas, sintonias
negativas, dependendo da condição que nós julgamos. Sabem, meus amigos, minhas amigas, não adiem a vossa felicidade, que cada um de vós, de nós, olhe para dentro de si mesmo e não para os seus defeitos, porque defeitos todos têm. Os defeitos que nos igualam a todos os seres físicos, a todos os demais seres caminhantes nesta terra, seres humanos. Mas teremos que olhar, sim, para as nossas virtudes, as vossas virtudes, as conquistas. Muitas vezes virtudes conquistadas como a capacidade de realização pessoal vossa, que se encontram na intimidade de cada um. Muitas vezes os vossos esforços empreendedores na vossa caminhada individual, porque aqui é sempre individual, pode ser um pouco difícil, dura, mas sabem o que é que eu vos digo? Prossigamos, porque cada um de nós tem que prosseguir o nosso caminho, a nossa jornada, o nosso trajeto. Observe tudo isso e com certeza iremos aprender a valorizar as coisas boas e as pequeninas vitórias obtidas na nossa vida. Podem ser umas vitórias insignificantes para os outros, mas que para a vossa individualidade ela é muito, muito importante. É muito importante. Então não fique se lamentando com os erros aparentes do passado e as limitações, e sintamo-nos otimistas e inclusivamente confiantes, tanto no futuro quanto nos companheiros que caminham junto com cada um de vós, porque nós caminhamos com outros seres físicos, outros homens, mulheres, e ao mesmo tempo caminhamos com seres espirituais. Pois é, caminhamos com seres espirituais. Nós não caminhamos sozinhos. Então, é verdade, cada um de vós, cada um de nós já errou, é verdade. Sabem o que é que nós poderemos dizer? Graças a Deus. Graças a Deus. E o que é que nós teremos que fazer? É continuar caminhando. Caminhando. Nós caímos, graças a Deus. O que é que nós teremos que fazer? Levantarmos-nos e prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada. Não precisamos justificar nada, mas mesmo nada a ninguém. Porque enquanto se justifica, cada um de vós, enquanto se está justificando, já perdeu mais tempo se justificando do que às vezes fazendo alguma atitude boa. E muitas vezes se justificando a pessoas que nada têm com isso. Prossigam na vossa vida, na vossa jornada, na vossa caminhada, no vosso dia. Prossigamos na certeza de que Deus Pai Todo-Poderoso e os bons espíritos têm alguma pressa em vossa perfeição. Inclusivamente o Mestre Jesus sabe investir no tempo e espera de cada um de nós. Apenas
apenas que cada um de vocês dê uma chance, uma oportunidade a si mesmo e à espiritualidade. E a Ele, Jesus, Maria, aos mentores, aos guias. Para quê? Para elaborar aquilo que, em meio a toda a pressa, a nossa pressa física, nós esquecemos muitas vezes a nossa humanidade. Pois é. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus divino e amado Mestre, para que Ele nos ajude sempre, conforte, ilumine, guarde e proteja. E agradecer por esta oportunidade. Jesus divino e amado Mestre, tu que disseste: onde estiverem duas ou mais pessoas, te farias presente em espírito e verdade. Agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, por estar aqui neste momento junto a cada um de vós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus, minhas filhas. Agradecendo por esta rica e feliz oportunidade ao Divino Mestre Jesus, por mais esta oportunidade que este abnegado mentor teve de vir aqui para dar uma pausazinha com todos vós, em espírito e verdade, meus filhos. Pai João das almas em Cristo Jesus, graças a Deus, meu filho, minha filha. A verdade é que muitos estudantes das coisas dos espíritos não têm a friba e a raça necessária para aguentar o tranco da luz dentro dos seus coraçanitos. Falam muito da espiritualidade, mas na hora das provas arrepiam do caminho, e muitas vezes esquecem-se de que são espíritos reencarnados e sujeitos às provas da carne, como todo mundo, e às vezes são levados para fora do caminho da luz por companhias negativas que semeiam os conceitos distorcidos em suas mentes fracas. Não pensem que os espíritos malvados são a causa principal. Isso não, porque na maioria das vezes os maus conselhos são dados pelos próprios espíritos encarnados que estão do vosso lado. E se a pessoa se acerta com o que ouve, então ela mesmo é que se deixa levar. Os irmãozinhos das trevas só se aproveitam daquilo que acham dentro da própria pessoa, na vossa individualidade. E se eles encontram um campo fértil, plantam pensamentos de discórdia e sementes de destruição. E essa ação deles tem a ver com as vossas próprias condições negativas e de revolta. Meus filhos e minhas filhas, diante das leis da vida,
Mas se eles são assim e semeiam a discórdia e a maledicência, é porque as pessoas, o ser físico, permitem a sua presença perto e intervenção delas, talvez porque elas mesmas já estejam na sintonia do mal que hospedam dentro de si, e também porque muitas vezes esse mal já vem atrelado nas más companhias com as quais elas trocam energias negativas e vivências. De um lado, as más companhias dos encarnados e seus conselhos deletérios, do outro, a péssima companhia dos espíritos trevosos, e no meio a pessoa desavisada e submetida a sérias distorções em seus pensamentos e sintonias, e levada a desvios espirituais, muitas vezes lamentáveis. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo falava para orar e vigiar, para a pessoa não cair vítima das armadilhas e das condições das más companhias dos homens e dos espíritos, porque quem abandona o caminho espiritual e abraça as coisas do mundo como se fossem as únicas importantes em sua vida, se submete a sérias consequências kármicas mais na frente. E isso é assim não porque o mundo espiritual quer, mas pela abertura de cada ser físico que a pessoa permite. E os guias, os mentores espirituais nada podem fazer quanto a isso, pois é o vosso livre-arbítrio, é o livre-arbítrio dela mesma, e se a escolha é do seu direito de cada um, as repercussões de cada vibração abraçada também são. E nosso Senhor Jesus Cristo também alertou sobre isso, quando disse que a cada um segundo as suas obras. Ah, meu filho, ah, minha filha, os guias espirituais, os mentores espirituais também choram, principalmente quando os seus protegidos dão atenção para os maus conselhos e guarida para a entrada do mal em suas vidas e suas jornadas, porque eles sabem que a pancada kármica é forte e que a dor é de várias decepções, purgarão as escolhas equivocadas dos que arrepiarem para fora do caminho da luz. Muitas vezes os mesmos filhos e filhas que desertam do caminho espiritual são os mesmos que imploraram aos seus guias espirituais, antes de reencarnar, pela possibilidade de trilharem a estrada da fé e da espiritualidade. E isso porque se sentiam devedores do passado e tinham consciência das coisas ruins feitas anteriormente. E é isso o que acontece. Pedem novas chances e prometem mundos e fundos antes da descida à terra. Mas quando vestem a roupa da carne, se esquecem dos bons propósitos e dão guarida para o mesmo mal que os atormentou em vidas anteriores, e novamente entram no ciclo da semeadura destrutiva, até à hora da dura reparação kármica, a hora da colheita
da sua covardia, a sua vida. É verdade, meu filho, é verdade, minha filha. Os guias espirituais, os mentores espirituais também choram, e em lugar de dar guarida às suas inspirações benfeitoras, os seus protegidos preferem ouvir o mal em lugar de captarem a luz espiritual. Preferem as trevas, muitas vezes azucrinando as suas ideias e os vossos destinos, e no lugar da prece e da fé, o mergulho só nas coisas do mundo. Muitos fios e muitas fias são acossadas terrivelmente pelos irmãozinhos trevosos e sem nenhuma luz. Mas elas também não fazem por onde serem protegidas pela luz, e ao arrepiar do caminho tornam-se presas fáceis das más companhias do mundo dos homens e do mundo dos espíritos. Os guias espirituais, é verdade, choram por elas, choram por eles, mas elas e eles, vós, chorarão muito mais, não porque elas saíram de um lugar em que não estavam mais se sentindo bem, mas porque abandonaram a espiritualidade, e isso não se encontra em lugar algum, pois é coisa do foro íntimo, é consciência e fé, meu filho e minha filha. Não é fácil aguentar o tranco da luz. No próprio coraçanito, sozinho é muito difícil, então que os fios de boa vontade encaminhem no mundo com equilíbrio e prudência, diante das tentações do mal, e que estejam cada vez mais conectados com os vossos guias espirituais, que não se esqueçam da prece e nem de serem honrados com as coisas da fé, porque o caminho espiritual é dentro do coraçanito, e quem trai a sua fé trai a si mesmo. As coisas do mundo também são importantes, mas são coisas transitórias, e as más companhias só levam à destruição. Assim como quem não deve não teme, e quem faz o seu guia espiritual chorar, também chorará no tempo certo, que o vosso karma determinar. E aqui fica esse alerta a todos os fios e fias que gostam das coisas do espírito e da espiritualidade. Meus filhos e minhas filhas, que Jesus divino e amado Mestre a todos abençoe e ilumine com a benção deste benegato mentor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. Então, para dar resposta a aqui uma pergunta que me fizeram de uma irmã sobre a sua mãe, sobre ela mesma, realmente existe certos e determinados tratamentos, como todos já ouviram falar nas cirurgias espirituais, não é? Cirurgias espirituais que poderá, inclusivamente, uma cirurgia espiritual poderá, engloba muitas coisas, sabem? A cirurgia espiritual
Nós temos muito poder de acreditar nos outros, primeiro. Acreditar sem saber às vezes a causa, sem saber o teor, sem saber a condição, sem saber o que foi feito, sem saber às vezes por uma simples conversação com alguém, fulano disse isto, fulana disse aquilo, mas nós não sabemos se disse. E aqui funciona para os dois lados. Funciona para o lado positivo e funciona para o lado negativo. Onde muitas vezes a pessoa, já estando depressiva, já se angustia, já fica doente, já fica traumatizada, mas esta nossa irmã pertence aos templos do amanhecer, não é? À corrente indiana do espaço, mas com todo o carinho, respeito, lhe irei responder aqui desta forma, sobre cirurgias espirituais, porque existem, o que curam, afinal, e o que não curam, as cirurgias espirituais, que poderá ser, inclusivamente, uma condição que poderá fazer falta a esta nossa irmã, à sua mãe. Ela, melhor que ninguém, irá analisar os que se refere, inclusivamente, a males físicos e espirituais. Todos os males físicos de que o ser físico, o ser encarnado sofrem, são muitas vezes causados pelos maus hábitos. Maus hábitos aqui é de todas as condições. Maus hábitos, mentes desequilibradas, porque a nossa mente, quando está desequilibrada, nos traz um grande sofrimento, mal. Mentes desequilibradas, falsas crenças, viciações sedentárias muitas vezes, o sedentarismo e uma má alimentação. Nós teremos que nos alimentar bem fisicamente e espiritualmente. Os nossos mentores, guias espirituais, nestes casos, se utilizam das diversas terapias para a cura, porque eles sempre promovem a cura para cada um de nós, mas principalmente esclarecem ao ser encarnado, ao ser físico, quanto à origem de tais enfermidades, males, sugerindo inclusivamente dietas, o abandono ou diminuição dos vícios, a mudança de hábitos físicos e hábitos espirituais. Nestes casos, a cura definitiva só pode ser obtida com a plena consciência ou conscientização do próprio paciente e com a sua força de vontade e energia. Cada um de nós, terá que ter a força necessária e inclusivamente também teremos que assumir, não poderia deixar de ser, um compromisso na obtenção do equilíbrio orgânico do nosso ser, do nosso corpo. Os males mentais, porque acho que esta nossa irmã, a sua mãe, sem querer entrar aqui em grandes pormenores, os males mentais
que é a parte dos males mentais, que é a depressão, a angústia, a apatia, sem vontade de fazer nada, de sair do lugar, de se levantar, de comer, de perder a alegria. Pois é, são causados por muitas vezes, algumas vezes, por obsessores, mas a maior parte deles tem por origem a própria atitude mental do paciente, que penso que poderá ser o que se passa aqui com esta nossa irmã paciente, como pensamentos negativos. O que é que pensamentos negativos fazem? Atraem energias negativas que, quando se tornam constantes, e são uma constante nesta pessoa, e muitas vezes intensas, podem-se inclusivamente materializar no corpo físico, na forma de doenças. Mas, e o que é que os nossos pensamentos negativos fazem? Atraem presenças negativas, porque essas presenças negativas só querem o nosso mal. O nosso mal. Trazem doenças, trazem males, como isto passando já para a parte física: úlceras, enxaquecas, dores de cabeça, hipertensão, problemas cardíacos, renais, e até mesmo algumas formas, vamos lá, não entrando aqui num quadro muito depressivo, mas falando, encontrando aqui algumas formas de câncer, que são provocados pela mente desequilibrada do paciente. Pois é, quando esta pessoa, homem, mulher, se encontra tomada por pensamentos negativos, também, nestes casos, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, além de indicarem os tratamentos apropriados, esclarecem ao paciente quanto à necessidade de mudar a sua atmosfera mental, psíquica, com objetivos de não ficar atraindo continuamente energias desequilibrantes, energias negativas e espíritos sem nenhuma luz, sem nenhuma evolução, enfim, porque é o que acontece muitas vezes. Costumam também sugerir, para quê? Para a pessoa ter alguma vivacidade, se alegrar a mente, alegrar o espírito, o coração, sugerir passeios por locais. Eu costumo sugerir a pessoas ver montras, mas se puder ver a natureza, muito bem, ver a natureza, tomar ar, o hábito também da prece. A prece é muito importante como forma de atrair energias novas, boas e regeneradoras, porque além disso temos em nosso transcendente e em nossa bagagem transcendental, temos kármica também, temos os males kármicos, temos os nossos, aqueles males que já vêm do passado, que são os males kármicos,
que já fazem parte da nossa bagagem, os males kármicos, não é? Que se caracterizam por doenças muitas vezes incuráveis, fatais ou não, aqui fatais ou não, mas todos nós conhecemos. Vós conhecem, eu conheço, tanto pela medicina oficial quanto por terapias alternativas ou por meios inclusivamente espirituais, não é? Nestes casos o tratamento visa às vezes um certo e determinado alívio do paciente, ou ampará-lo emocionalmente para que a sua atitude mental não tome o rumo de revolta ou do desespero, que é o que está aqui nesta nossa irmã. É já o desespero há muito tempo. Há muito tempo que para o desespero nesta nossa irmã, na sua mãe, no seu lar, na sua família, enfim. Para já, fazendo parte da doutrina dos templos do amanhecer, da corrente indiana do espaço, o que é que eu poderia sugerir? O que é eu, fisicamente, com o conhecimento que tenho, é mesmo passar numa consulta no templo, numa entidade espiritual, no templo onde vai trabalhar, na doutrina onde está inserida. Não é procurar outros pousos, outros voos, outros ares, outras casas, não. É mesmo na casa onde trabalha, onde está inserida, na doutrina que está. É uma consulta para fazer uma cura evangélica, para fazer se calhar um randi, para fazer se calhar, não vou aqui entrar em pormenores com outros trabalhos para não sugerir aqui, enfim, mas cada entidade espiritual poderá denominar alguns trabalhos para o que ela me cita aqui que foi feito, como um trabalho especial nos tronos para exatamente o que ela me citou aqui em mensagem, tá? Um trabalho especial. Claro que não serei eu, físico, que irei dizer, terá que ser uma entidade espiritual a receitar esse trabalho especial. E a pessoa não é estar em casa e querer melhorar. Não. Nós estamos doentes, procuramos um médico. O médico, só se nós pagarmos a peso de ouro, o médico vem a casa. Mas nós, normalmente, 100% das vezes, nós é que temos que ir ao médico. Não é o médico que vem aqui. E neste caso, desta nossa irmã, da sua mãe, não é ela é que tem que se deslocar. Tem que ter a vontade. Porque se não procurar a solução, não há a cura, não há o remédio. Pois é. Mas terá sempre que ser uma entidade espiritual a receitar o que quer que seja. Porque senão fica no estado como esta irmã está. Desespero, revolta, as doenças kármicas, meus amigos, minhas amigas, são males que nós escolhemos. Nós é que escolhemos antes de vir a este mundo físico, antes de encarnarmos como forma de resgatarmos erros do passado, que são típicos, males kármicos, às vezes podem vir na cegueira de nascença, mudez, a idiotice, vamos lá, a pessoa que é, enfim,
a epilepsia, síndrome de Down, más formações do corpo físico, não é? E câncer. E por aí vai. Ainda tem um rol de condições que... idiotice. É isso. Idiotice. E por aí vai um rol de condições físicas que nós poderemos concluir de doenças kármicas. Na maior parte são males que já vêm na nascença, embora algumas doenças possam ter sido programadas quando nós fizemos o nosso planejamento, foram programadas para surgir em determinada época da nossa vida e da nossa encarnação. Pois é, nestes casos, os mentores espirituais, eles não podem curar o nosso corpo, porque através do padecimento deste mal no nosso corpo é que o nosso espírito está resgatando as suas dívidas do passado, as suas faltas e aprendendo valiosas, grandiosas, preciosas lições para a sua evolução e o seu crescimento. Pois é. E temos os males espirituais, com certeza, porque a espiritualidade é tão importante, como eu ontem falei, como as condições do mundo físico. Temos, com certeza, os nossos males espirituais, que são aqueles causados pela atuação dos espíritos obsessores, vampirizadores, por toda a condição de espíritos que vêm até nós das mais variadas formas, sentidos e maneiras para não nos deixar equilibrar e que se refletem no nosso corpo físico. Nestes casos, os nossos mentores, eles cuidam, os nossos guias espirituais, eles cuidam do nosso corpo físico, enquanto o paciente é inclusivamente tratado. Também em sessões de desobsessão, como todos sabem. Trabalho de trono especial, entre outros, porque há outros, não é? Mas penso que este é o que muitos de vós estão mais habituados. O trabalho de tronos, trabalho especial, é trabalho de desobsessão, tá? Que é o descarrego, não é? E por aí vai. Ou seja, os mentores, os guias espirituais, com as terapias ao seu alcance espirituais, minimizam e atenuam os males causados ao corpo físico, enquanto o paciente é tratado na sua origem, e a sua origem é espiritual. É curado na sua origem espiritual do mal de que sofre, porque quando o paciente se vê livre da presença espiritual nociva, que é aquela que lhe causa enfermidade, os mentores, os nossos mentores, eles costumam ainda por muito e longo tempo continuar com os tratamentos a quem quer que necessite, visando desta forma reparar os males que já haviam sido causados ao organismo, até que ele finalmente retorne ao seu equilíbrio, o ser físico já se sinta
em condições. Eu sei de pessoas que levaram um ano a tratar-se certos e determinados trabalhos. 2 anos é muito tempo, não é? É, mas melhoraram. 2 anos e melhoraram. Mas para isso é preciso força de vontade, para isso é preciso força de vontade e alguma fé, não é? Muita fé, porque sem fé e sem força de vontade nada acontece. Pois esta nossa irmã, o que eu aconselho é mesmo ir à casa onde trabalha, à doutrina onde está inserida e procurar lá o tratamento espiritual. Claro que seria fácil eu aqui denominar 4 ou 5 trabalhos, mas isso sou eu fisicamente. Isso sou eu fisicamente a falar. Mas as entidades espirituais, olhando aquele quadro espiritual, ele é que sabe, ela é que sabe. Então, penso que é o que terá que fazer, é ir lá e procurar a solução lá. Não se deixe levar na conversa de que fizeram, fez, disseram, disse, não. Porque mais logo, por uma palavra de que disseram a 50 andam mal. Não, isso também não é assim. Jesus, divino e amado Mestre, atrás de mim, a palavra dele, o equilíbrio, o amor dele tem muita força. A espiritualidade tem muita força, muito poder. E a nossa fé, baseada na espiritualidade e em Jesus, em Maria, também. Por isso, procure essa solução como por exemplo, não vou explicar aqui, com certeza, não é? Não vou explicar aqui, mas deixem-me lá ver o que é que... não vou explicar aqui o que foi pedido, mas vou só dizer, porque acho que toda a gente sabe. Fechar o corpo. Fechar o corpo, pois é. Fechar o corpo. Minha irmã, minha amiga, você está numa doutrina que está numa condição que já deveria saber fechar o seu corpo. Deveria saber como é que fecha o corpo, tá? Eu não vou explicar aqui, não me é possível explicar aqui. Lá na doutrina onde está, no templo que frequenta, pergunte, porque com certeza que lhe irão explicar. Mas lembre-se do que eu disse, terá que passar por lá com a sua mãe para a sua melhoria, tá? A todos os demais eu desejo um lindo e abençoado fim de dia, que Jesus divino e amado Mestre nos abençoe, guarde, proteja, ilumine, que a Virgem Santíssima nos proteja também. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, hoje foi um vídeo que, ai meu Deus, a todos desejo um até amanhã, graças a Deus.